alunos, no vídeo anterior nós terminamos a correção do nosso primeiro livro, ok? Da unidade 1. Agora vamos para a nossa unidade 2, nosso novo livro. Vamos começar a falar sobre qual assunto? O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito importante, que é qual? Potenciação com números naturais. Como é que funciona a operação de potenciação com números naturais? Funciona assim, ó. Eu tenho um número 3 e eu coloco 2 aqui. Aqui eu tenho um exemplo de um problema, de uma operação que eu uso a potenciação com números naturais. Mas professor, por que esse 3 está aqui embaixo? Por que esse 2 está aqui em cima? Esse 3, é o número que fica embaixo aqui, ele é chamado de base. E 2, esse que fica aqui em cima, é chamado de expoente. Ok? Então como é que funciona essa operação de potenciação? Ela é bem simples. É uma operação que vai fazer o quê? Apenas várias multiplicações. Mas como eu vou saber, professor, que número eu vou multiplicar? Quantas vezes eu vou multiplicar? É bem simples. Como é que funciona a potenciação? Na potenciação, o número que vai se repetir vai ser a minha base. Aqui quem é a minha base? Né? O 3. Então eu vou repetir quem? O número 3. Eu não falei que vai ser multiplicações, então vai ser 3 vezes alguém. Vezes quem? Vai ser 3 vezes ele mesmo. Então a base vai ser repetida. O número que vai ser repetido vai ser quem? Vai ser a minha base. Quantas vezes? A quantidade de vezes que tem o meu expoente. O expoente ele não é 2? Então esse número 3 vai ser repetido quantas vezes? 2 vezes. Então vai ser o quê? 3 vezes 3. Então eu vou repetir a minha base. Ela mesma quantas vezes? 2 vezes. Então vai ficar 3 vezes 3, que é igual a quanto? 9. Se eu pegar outro exemplo aqui, olha. Se eu pegar 2 elevado a 3, ok? Aqui também é chamado de 2 elevado a 2 ao cubo, e aqui como se fosse 3 ao quadrado. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Quem seria 2 elevado a 3? Como é que eu realizo essa operação? Bem simples. Não é a minha base que tem que se repetir? Então o meu 2 tem que se repetir, então eu vou colocar o 2 aqui. Só que quantas vezes ele vai se repetir? A quantidade de vezes do meu expoente. Não são 3? Não tem um 3 no expoente? Então a minha base 2 vai ser repetida quantas vezes? 3 vezes. Então vai ser 1, 2, 3. E basta fazer as multiplicações para saber quanto que é 2 ao cubo. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então quem é 2 ao cubo? 2 ao cubo é igual a 8. Ok? É bem simples. Basta repetir sua base e a quantidade de vezes do meu expoente. Exemplo, pegar um número qualquer aqui, olha. 5 elevado ao quadrado. Quem é 5 ao quadrado? Quem é a base? Minha base não é o 5? Então ele vai se repetir quantas vezes? 2 vezes. Então vai ficar 5 vezes 5. 5 vezes 5 é quanto? 25. A operação em si somente é essa. É bem simples, ok? Lembra que eu falei para vocês que aqui é 3 ao quadrado e aqui é 2 ao cubo? Agora eu vou explicar a vocês por que eu digo 2 ao quadrado e 3 ao quadrado e 2 ao cubo. Vou explicar para vocês. Essa nomenclatura quadrado, você lembra o quê? Quando eu falo quadrado, você lembra logo o quê? De um quadradinho. Ok? Quadrado. Isso aqui não é o quadrado? Ok, beleza. Aqui, olha. Quantos lados, quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho um quadradinho, não tenho? Na minha base? Ok. Então aqui seria o quê? 1 ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês? O que seria 1 ao quadrado? Seria 1 elevado a 2. Como é que eu faria a área desse quadradinho? Eu não faria 1, ó, né, lado vezes lado? A área do quadrado? Então eu faria quem? 1 vezes 1. Seria o quê? 1 ao quadrado. O que é 1 ao quadrado? 1 não é minha base? Então ele vai se repetir. Quantas vezes ele vai se repetir? 2 vezes. Então vai ser 1 vezes 1. 1 vezes 1 é igual a quanto? 1. Então 1 ao quadrado é igual a quanto? Vai dar 1. Ah, mas se o meu quadradinho for assim, ó. Cadê? Calma aí, eu tô pulando um passo aqui. Tá vendo aqui? Eu quero saber quantos quadradinhos eu tenho aqui dentro. Primeiramente eu vou ver aqui, ó, na minha base. Na minha base, quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho 1, 2. 2. Isso aqui tudo não é um quadrado? Então eu preciso fazer quem? 2 ao... Ó, vou botar aqui igual.
que é 2 ao quadrado. Para fazer essa área, eu não pegaria lado vezes lado? O meu lado aqui eu tenho quantos quadradinhos? 2. Nesse lado eu tenho quantos quadradinhos? 2. Então, como é que eu saberia a quantidade de quadradinhos aqui? Basta fazer o quê? 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? A minha base não é 2? Então, ele que vai se repetir. Vai se repetir quantas vezes? 2 vezes. Então, vai ficar como? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a quanto? 4. Não é, professor? E se fosse, sei lá, 3 quadradinhos? Aqui não são 3 quadradinhos na minha base? Eu nem preciso ver o outro lado. Como é um quadrado, não tem que fazer o quadrado? Então vai ser quem? Como eu vou saber quantos quadradinhos tem aqui dentro? Basta fazer o quê? 3 ao quadrado. Sempre quando eu elevo a 2, o que significa? 3 ao quadrado. 2 ao quadrado. 1 ao quadrado. Quando o meu expoente for 2, eu falo que é o quê? Quadrado. Então, 3 ao quadrado é quem? Eu repetiria a minha base. Minha base aqui não é 3? Então, eu vou repetir essa minha base quantas vezes? Minha base é 3, então eu vou repetir o meu 3. Quantas vezes? 2 vezes, lembra? A base é quem se repete. O expoente é a quantidade de vezes que eu vou repetir. Então, ficaria 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a quanto? 9. Então, quantos quadradinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daqui que surgiu o termo, o quadrado de um número, entendeu? Da figura de um quadrado. Eu posso representar através de um quadrado, através de uma figura, geometricamente. E cubo? Como é que seria o cubo? Ao quadrado é quando o meu expoente é 2. Cubo vai ser o quê? Quando o meu expoente for 3. Por quê? Eu não sou muito bom em desenho, mas vamos tentar. Vamos tentar aqui, ver se vai ficar bom. Aqui, olha, quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu não tenho 1. Mas aqui, de certa forma, eu tenho uma figura em 3D. Então, ali, quando eu estava fazendo a continha do quadrado, eu estava fazendo meio que a área do quadrado. Aqui já é o volume. Por quê? Eu tenho uma figura em 3 dimensões. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o comprimento, que é 1. A largura, que é 1. Por que a largura aqui é 1, professor? Porque eu não tenho um quadradinho só aqui na largura. Na largura aqui, esse pedacinho aqui. E 1 na altura. Na altura eu não tenho só um quadradinho? Então, quem seria o volume desse meu cubinho aqui, olha? Então, seria o quê? Seria 1 ao cubo. Quando tem um expoente 3, eu falo que é ao cubo. Lembrando, como é que eu faço a potência? Eu não repito a minha base? Minha base aqui é 1, então 1 que vai se repetir. Quantas vezes ele vai se repetir? 3 vezes. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui vai dar quanto? 1. Então, quantos cubinhos eu tenho aqui? Um só. Mas, professor, tem como ter mais de um cubinho? Tem. Vamos lá, vou fazer aqui um exemplo. Meu Deus, não está muito bom o desenho, mas vamos levar em consideração. Vamos fazer aqui. Nossa, preciso fazer aula de desenho, mas vamos lá. Ok? Agora, lembra, quando eu tenho aqui um cubo, vou fazer o quê? Ao cubo. Primeiramente, vou ver quantos quadradinhos eu tenho aqui na minha base. Ok? De comprimento. Comprimento, eu tenho quantos quadradinhos aqui? Eu tenho 2. De largura. De largura, quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2. Eu tenho 2 de largura. E de altura? De altura, eu tenho quantos quadradinhos? 2. Então, para fazer o volume aqui, seria o quê? Aqui não é um cubo? Então, eu faria quem? Eu faria 2 ao cubo. Para saber quantos cubinhos eu vou ter ali dentro, ok? Quem seria 2 ao cubo? A minha base é o número que vai se repetir. Então, o meu 2 vai se repetir. Então, vou botar o 2 aqui. Só que quantas vezes esse 2 vai se repetir? Ele vai se repetir 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quantos cubinhos eu tenho aqui? 8. Ah, professor, tem 8 cubinhos mesmo? Temos sim. Tá vendo esse cubinho aqui? Vamos imaginar esse cubinho aqui, olha. Vou ver quantos cubinhos desse eu tenho aqui dentro. Perceba comigo, ó. Aqui onde eu pintei, olha, essa parte aqui, ó, eu tenho um cubinho, não tenho? Show, então temos um. Embaixo deles temos um idêntico a ele, ó. Então temos quanto? 2. Aqui no lado eu tenho outro.
3. Embaixo dele eu tenho outro. 4. Concorda comigo que aqui também eu tenho outro? Outro cubinho? 5. Embaixo dele eu tenho outro. 6. Aqui em cima eu tenho outro. 7. Concorda comigo que para ele estar nessa altura tem que ter um cubinho embaixo dele, não tem lá atrás? Então vai ser quanto? 8 cubinhos ao total. Então essa nomenclatura de 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, é só o quê? É o número com o expoente 3. Ok? Bem simples. Vamos estudar a questão agora do meu expoente. Ok? Vamos ver o caso de expoente 1 ou expoente 0. Como assim? Vamos fazer com 2, que o 2 fica mais simples. Ok? Se eu botasse aqui, olha, 2 elevado a 1. Lembra, quem se repete não é a minha base? Ok, então o que é a minha base aqui? Né? O 2. Então o 2 vai se repetir. Quantas vezes? Uma vez só. Então vai ficar como? 2. Então tem o quê? 2 elevado a 1 é igual a quanto? 2. Mas, professor, se eu colocasse aqui o número 30. 30 elevado a 1. Minha base é quem aqui? Não é o 30? Então é ele que vai se repetir. Ele vai se repetir quantas vezes? Uma vez só. Então aqui vai dar quanto? 30. Ah, professor, se fosse 127 elevado a 1. Quem é a minha base? Minha base não é 127, né? Quem está aqui embaixo. Então é ela que vai se repetir. Só que ela vai se repetir quantas vezes? Uma vez só. Então vai ficar como aqui, olha? 127. Então quem é 127 elevado a 1? É igual a 127. Então o que nós temos, o que podemos observar aqui? Que qualquer número elevado a 1, se o expoente for 1, o resultado vai ser quem? Vai ser ele mesmo, ok? Não importa que número seja, se fosse 1 milhão elevado a 1, quem seria? 1 milhão, ok? Esse é o princípio de potência de expoente 1. Agora vamos ver de expoente 0. Professor, posso ter expoente 0? Pode. Ó, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem como é que funciona. Vamos fazer uma coisinha legal aqui? Vamos lá. Quem seria 2 elevado a 4? Minha base não é 2? Então é ele que vai se repetir. Então o meu 2 vai se repetir. Quantas vezes? 4 vezes. Então 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. E 2 ao cubo? Minha base não é o 2? Então é ele que vai se repetir. Só que ele vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Então vai ser, ó, 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Interessante. 2 ao quadrado. Minha base não é o 2? Então ela que vai se repetir. Só que quantas vezes ela vai se repetir? 2 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a quanto? 4. 2 elevado a 1. Minha base não é o 2? Então é ele que vai se repetir, né? Vai se repetir quantas vezes? Uma vez só. Então vai ficar 2. Então o que é 2 elevado a 1? É 2. Mas, professor, 2 elevado a 0, quanto que vai dar? Ó, para estender 2 elevado a 0, vamos observar, analisar a nossa situação aqui, olha. Aqui nós usamos na potenciação a operação de multiplicação. Então, sempre quando eu for diminuindo o meu expoente uma unidade, o que eu faço? Para descobrir, eu faço o quê? Eu vou pegar o meu valor, aqui não é 2 elevado a 4. Se eu diminuir um expoente, diminuir um expoente aqui, olha, aqui é 4, virou 3. Eu tirei 1 do meu expoente. Como é que eu faço? O que vocês estão observando aqui, olha? De 16 para 8, o que eu fiz? Eu peguei e dividi ele em 2. Eu dividi o quê? Pelo valor da minha base. Então, 16 dividido por 2 é quanto? 8. Então, sempre quando eu for descendo um expoente, eu vou dividindo pela minha base. Que aqui eu não fui multiplicando por 2. É como se eu tirasse uma multiplicação. Para tirar uma multiplicação, eu preciso dividir. Fazer a operação inversa. Então, ó, 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. E para ir para o zero, eu precisaria fazer o quê? 2 dividido para 2, que daí é quanto? 1. Caramba, professor, então 2 elevado a 0 é igual a 1? Sim, 2 elevado a 0 é igual a 1. Mas, professor,
Só o 2 elevado a 0 é igual a 1? Não. Uma coisa importante que vocês precisam conseguir observar por que deu 1? A gente viu como é que funciona? Com qualquer número vai acontecer a mesma coisa. Se eu fizer a minha base 5, 6, 7, 8, qualquer base, se eu for fazer esse comportamento, sempre quando eu chegar a um número qualquer, exemplo, 5 elevado a 0, 37 elevado a 0, 254 elevado a 0, todo número elevado a 0, com expoente 0, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Então, 5 elevado a 0 é igual a 1. 37 elevado a 0, 1. 254 elevado a 0, 1. Então, é bem simples. Qualquer número, qualquer base elevada a um expoente 0, a resposta vai ser quanto? Vai ser igual a 1. Ok? Outra coisa também importante que eu ainda não falei com vocês. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho isso aqui, olha. Como é que eu leio isso aqui? Eu leio 5 elevado ao quadrado. Lembra? Quando o expoente é 2 eu falo quadrado. Quando eu tenho o expoente 3, o que eu falo aqui? Olha, 6 elevado ao cubo. Quando eu 2 eu falo elevado ao quadrado. Quando eu 3 eu falo que é elevado ao cubo. Mas, professor, se eu pegar isso aqui, olha. Se eu pegasse 7 elevado a 4, como é que eu leio? Os únicos expoentes que tem um nome particular, que igual aqui, ó, quadrado e cubo, é o 2 e o 3. Os outros, como é que eu falo? Aqui não é 7 elevado a 4? Como é que eu falo de certa forma, de maneira correta? É 7 elevado à quarta potência. Aqui é 8, né, elevado a 10, então seria 8 elevado à 10ª potência, ok? E assim por diante. Se fosse, sei lá, 12 elevado a 20, 12 elevado à 20ª potência, ok? E assim por diante. Vamos lá. Agora, vamos uma coisa importante. Vamos analisar um número muito importante, que é a nossa base. Se eu tiver, exemplo, uma base 10. Ok? Vamos lá. Quem seria 10 ao quadrado? Como é que vocês fariam 10 ao quadrado? É a mesma coisa que o quê? Minha base não é 10? Então vou repetir o meu 10. Quantas vezes ele vai ser repetido? 2 vezes. Então ficaria 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a quanto? 100. Mas, professor, vou precisar sempre fazer essa multiplicação quando a minha base for 10? Ó, lembra, a única particularidade é o que? Quando a minha base é 10, é simples eu fazer a potência. Por quê? Igual aqui, olha, 10 elevado ao quadrado, como é que funciona? Para fazer 10 ao quadrado, basta eu colocar o 1. Aqui eu tenho 2 no meu expoente, então quantos zeros eu vou ter? Vou ter 2 zeros. Então vai ficar igual a quanto? 100. Quem seria 10 elevado a 5? Como é que eu faria? Colocaria o 1. Meu expoente não é 5? Então quantos zeros eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 10 elevado à quinta potência vai dar quanto? Vai dar 100 mil. E 10 elevado a 7? 10 elevado a 7 vai ser quanto? Coloco o meu 1. Quantos zeros eu vou ter? Vou ter 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho o quê? 10 elevado à sétima potência é igual a quanto? 10 milhões. Mas professor, você acabou de falar para mim que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então 10 elevado a 0 é igual a quanto? A 1. Ok? Muito importante. Mas professor, por que esse conhecimento de saber que 10 elevado a algum número é a quantidade de zeros que eu tenho? Por que isso facilita a minha vida? Porque esse caso de potência de base 10, ele é muito usado na ciência para quê? Para escrever números grandes. Como assim para escrever números grandes? Vamos lá. Se eu quiser falar para vocês, se eu tenho uma pesquisa e eu tenho esse valor numérico aqui, olha. Ok? Eu quero escrever de uma maneira resumida. Finge que eu quero botar numa reportagem, ok? Eu não tenho muito espaço, eu não quero ocupar muito espaço. Quero ficar uma coisa mais simples, mais, pode dizer, mais tranquila de se ler, entendeu? Que não ocupe muito espaço. Como é que funciona? Vamos lembrar aqui, ó. Se eu tenho, vou dar um exemplo menor, pra gente chegar nesse aqui, olha. Se eu tenho exemplo número 300. Quem é 300?
É a mesma coisa que 3 vezes o 100, ok? Beleza, como é que eu escreveria 100 com potência? 3 vezes. Aqui não é o 10? Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 2 zeros, então eu vou colocar o 2 aqui, ó. Então é 3 vezes 10 ao quadrado, ok? Como é que eu faço para escrever o número com potência de 10? Basta você pegar o número, aqui não seria o 3, separar ele. Aí você vai multiplicar por... Aí tu coloca o 1 e vê quantos zeros ele tem. Ó, aqui não é 2 zeros, então vai ser quanto? 100. Aí depois você vai pegar esse número aqui e escrever em potência de 10. Como assim? Olha, aqui eu não fiz 300 dessa maneira. Ó, que número é esse? Aqui não é 42? Então vou escrever o 42. 42 vezes, coloco 1. Quantos zeros eu tenho aqui? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então basta fazer o quê? Ó, como é que eu escrevo esse número em potência de 10? Como é que eu escrevo esse número aqui? Ó? Que número é esse aqui? Vamos ver. 420 milhões. Vou pegar o quê? Em vez de escrever 420 milhões para ficar muito grande, o que eu faço? Isso aqui é a mesma coisa aqui. 42 vezes... Para escrever em potência de 10, a minha base não é 10? 10. O expoente é a quantidade de zeros que eu tenho. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, como é que eu escrevo 420 milhões na base 10? Basta fazer o quê? Pegar o 42 aqui, esse meu número, vejo quantos zeros eu tenho, então vai ser quanto? 42 vezes 10 elevado à sétima potência. Ok? Bem simples. Então, isso aqui, em resumo, é tudo que a gente precisa saber em relação à potenciação. Ok? Então, eu quero que vocês façam quais exercícios para a gente praticar. Ó, quero que vocês façam os exercícios das páginas. Vou colocar aqui as páginas aqui, ó. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e... Eu quero o quê? Vocês vão começar a fazer esse exercício em aula. Ó, durante a aula você vai tirando dúvida comigo e a gente vai resolvendo esses exercícios, ok? Mas vocês vão fazer sozinhos. Caso apareça uma dúvida, vocês tiram dúvida comigo. Não deu para terminar? Vocês vão terminar ao final da aula. Porque na próxima aula eu já vou começar o quê? Corrigindo esse exercício, ok? Bom exercício para vocês. Até o próximo vídeo.